Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar o solucionário do livro Texto Moisés no Sensvag, curso de Física Básica, volume 2, a parte de fluidos. Essa questão é referente ao capítulo 1, que trata sobre estática dos fluidos. Então nós vamos resolver nessa aula de hoje, no capítulo 1, a questão de número 11. Então antes de nós iniciarmos a sua solução, nós vamos mostrar aqui, a fazer a breve leitura do texto do problema. Então diz o seguinte: um decímetro tem a forma indicada na figura P7, que é essa aqui, com uma haste cilíndrica graduada cuja seção transversa tem área A, ligada a um corpo que geralmente contém algum lastro. O decímetro é calibrado mergulhando na água, marcando com a graduação 1 a altura na haste até o qual a água sobe determinando o volume V0 do decímetro situado abaixo da marca 1. Ou seja, o volume total que fica mergulhado na água. Seja H a altura da haste entre a graduação 1 e o nível até onde o decímetro mergulha quando colocado num líquido de densidade desconhecida. Calcule a densidade relativa desse líquido em relação à água em função de V0, A e H. V0 é o volume, A é a área e H é a altura desse desnível aqui, da marcação 1 até o nível do fluido desconhecido, tá? De densidade desconhecida. Bem, então, para resolver esse problema, então nós vamos fazer duas abordagens. Então você tem o mesmo desenho, a mesma situação, o mesmo decímetro, a área da seção transversa da parte cilíndrica do decímetro é idêntica, é A em ambas as situações, tanto na montagem 1 quanto na montagem 2. Aqui em azul está a água, que eu chamei de densidade ρ0, e aqui em rosa está a densidade desconhecida ρ do fluido que está aqui dentro. Tá? Quando você coloca o decímetro em ambas as situações, na água, a marcação que vai ficar aqui marcando, por causa da água, a gente sabe que a água tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico, então na marcação graduada aqui da parte cilíndrica do decímetro, vai marcar 1 grama por centímetro cúbico. O volume mergulhado do decímetro, abaixo do nível da água, o volume total dele é V0. Então, se você mergulha o mesmo decímetro, tanto na água quanto em um fluido de densidade desconhecida, vai haver uma relação entre essas duas montagens, perfeito? Então, aqui a área A, densidade ρ0, V0 a parte imersa dentro do fluido, marcando 1 aqui para a água, tá? Já na montagem 2, você vai ter a mesma situação no fluido desconhecido, claro. Se a densidade é de um outro fluido que não é a água, então a marcação aqui na escala graduada não vai ficar em 1, vai ficar em algum lugar, em algum ponto aqui dessa marcação. E aí, esse desnível entre a medida anterior 1 e o nível atual do fluido é um desnível H. A mesma seção aqui é o mesmo decímetro, é A, tá? E a densidade é ρ. Então, com essas informações, nós podemos montar a seguinte situação, Então, o decímetro ele serve para medir densidade de um fluido, tá? É um aparelho que tem essa finalidade. Então, nós sabemos o seguinte, que aqui nesse caso há um equilíbrio, Então, o empuxo empurrando o decímetro para cima e o peso do decímetro puxando ele para baixo. Então, é um equilíbrio entre o empuxo e o peso. O empuxo é a densidade do fluido, que é ρ0, G vezes o volume de líquido deslocado, que é o volume imerso, que é o V0, nesse caso aqui, e o peso é a massa do corpo, a massa do decímetro, vezes a gravidade. Corta ambas as gravidades, então a massa do corpo, a massa do decímetro, ela vai ser a densidade da água vezes o volume imerso dentro desse fluido, que no caso é V0. Então, eu consegui encontrar uma relação entre a massa do decímetro do corpo, é igual à densidade da água vezes o volume V0 imerso nesse fluido. Já na montagem 2, você vai fazer algo semelhante, Lembrando que a densidade, o que eu quero encontrar é a densidade relativa, E essa densidade relativa é nada mais, nada menos que a razão entre a densidade do fluido desconhecido sobre a densidade da água, que é ρ0. E essa densidade relativa ela tem que estar em função desse H, do A e do V0, tá? Então, novamente, uma situação de equilíbrio aqui na montagem 2. Então, agora é um empuxo linha, porque é um novo empuxo, é um novo fluido, igual ao peso do decímetro. Então, é o mesmo peso daqui, idêntico da montagem 1, tá?
os empuxos são diferentes aqui, porque aqui é a água e aqui é um fluido que não é a água, que tem densidade desconhecida que eu quero encontrar. Então aqui a densidade, o empuxo, linha, vai ser ρ, densidade do fluido, G, volume de líquido deslocado. Então esse volume que está deslocado aqui, nada mais, nada menos, vai ser o volume que eu tinha antes, que era a marcação 1, que era V0, tá? Menos, já que isso aqui é um cilindro, então a gente sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, ou seja, é A vezes H. Então o volume imerso do densímetro nesse fluido vai ser o volume total na situação anterior, né? A água serve como um calibrador, né, desse aparelho, né, que a densidade dela é 1, né? V0 menos a área vezes H, tá? Que é a área de um cilindro. Perfeito? Que em geral essa escala graduada do decímetro ela tem uma forma cilíndrica. E o peso continua sendo a massa do corpo vezes a gravidade. Então cancela as gravidades e a massa do corpo eu vou substituir da equação anterior, ρ0 vezes V0. Quando você faz isso, você encontra essa relação de baixo aqui, simplificando a de cima. E aí você pode já passar esse ρ0 que está multiplicando para cá, dividindo, esse termo em parênteses multiplicando para o outro lado, dividindo. Você vai ter ρ sobre ρ0 aqui e V0 dividido por V0 menos AH. ρ sobre ρ0 é a densidade relativa, tá? Tá aqui. E você fica com essa expressão V0 dividido por V0 menos H. Esse resultado é o que está no Moisés, no Sensweig, né? Está correto, tá? Dimensionalmente falando, né? Tá tudo ok. A densidade relativa é dada em função de V0, A e H. Se você quiser um pouco além, né, para simplificar ainda mais, você pode fatorar V0 aqui. Aí cancela em cima e embaixo, numerador e denominador, divisão dá 1, fica 1 menos AH dividido por V0. Esse termo aqui é o inverso dele, né? 1 sobre ele está aqui nesse resultado. Então está aqui 1 menos AH sobre V0 elevado a menos 1, né? O inverso disso. Essa é a densidade relativa. Esse resultado é bem interessante, por quê, né? Porque quando você tem um densímetro, né? Você conhece o densímetro, primeiro, como é que você utiliza essa expressão para determinar, por exemplo, a densidade de um vinagre, a densidade relativa do vinagre, a densidade relativa de qualquer outro fluido, a gasolina, o álcool, qualquer outro, né? Então você precisa saber o seguinte, primeiro, como é que você determina V0? V0 aqui no caso, é o volume imerso em água. Então você pode pegar uma proveta, né, e colocar uma certa quantidade de água e você vai medir esse volume de líquido deslocado. Então você primeiramente coloca na proveta, né, enche com água, marca aqui o volume inicial, né, de água sem o densímetro, e aí depois você insere o densímetro. Quando você insere o densímetro e deixa ele ficar em equilíbrio, parado, vai ocorrer uma variação de volume, né, que é o volume final menos o inicial. Essa variação de volume vai ser exatamente o V0 que você vai encontrar, tá? Vai ser necessário mergulhar aqui o densímetro em água em uma proveta. Ao fazer isso também, essa área, como é que você pode medir essa área da base cilíndrica aqui do densímetro? Você pode pegar um paquímetro. Você pega o paquímetro, faz a medida aqui do diâmetro. A gente sabe que como a base é um círculo, né? Num cilindro a base é um círculo. Então essa área é πr quadrado, né? O π vezes o raio ao quadrado. Ou então se você mede diretamente no paquímetro o diâmetro aqui desse cilindro, então você pode dizer que o raio é metade do diâmetro. Então divide o valor por 2 eleva ao quadrado e multiplica por π, que é aproximadamente 3,14. Com isso você vai determinar A, determinou usando o paquímetro, V0 utilizando a proveta, e aí a densidade relativa fica pura e exclusivamente dependente da altura. Então todos esses parâmetros A e V0 são parâmetros geométricos que você consegue determinar quando você utiliza o mesmo decímetro. Isso já é padrão, já não vai mudar, né? Então dependendo de você mergulhou o decímetro em gasolina, vai dar um valor de altura, né? A altura é exatamente do valor 1 até o nível da água, no nível da superfície do fluido de densidade desconhecida. Você mergulhou na gasolina, deu um determinado H, mergulhou no álcool, deu outro H, mergulhou no vinagre, deu outro H. Esses valores A e V0 são fixos. Por quê? Porque você não vai mudar o densímetro, né? Então tem a mesma área e o mesmo volume. Então tudo vai se dar, a densidade relativa nessa situação vai tudo ser em função somente da variação de altura, nesse caso aqui,
entre a marcação 1 e o nível do fluido de densidade desconhecida. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!